Gente querida, durante esse ano eu quero refletir com vocês sobre o tema proclamação e serviço, que é o tema que nós vamos implementar aqui na nossa igreja durante o ano, com essas duas ideias. Nós proclamamos a palavra e nós servimos ao reino. Nós temos um livro no Novo Testamento que eu pretendo trabalhar com ele aqui em alguns domingos, fazer exposição de alguns textos desse livro aqui, que é o Evangelho de Marcos. E nós vamos ler o Evangelho de Marcos em alguns domingos ao longo desse ano, não em todos, por causa dos nossos programas especiais e também até por causa de alguns outros temas que eu quero trabalhar com vocês, mas na maior parte dos domingos deste ano, nós vamos pegar alguns textos do Evangelho de Marcos e vamos lê-los a partir dessa ótica da proclamação e do serviço, como eu hoje, agora, nessa mensagem, quero deixar bem claro para vocês. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito e tem uma categoria, uma característica muito importante, que é o fato de ser um evangelho muito prático. Depois, Mateus e Lucas se basearam em Marcos para escrever os seus evangelhos e acrescentaram algumas outras coisas. Mas Marcos tem essa peculiaridade de ser uma narrativa muito enxuta, tanto que ele é o menor dos evangelhos, e muito prática. Há poucos discursos de Jesus no Evangelho de Marcos. O Sermão do Monte em Mateus ocupa 3 capítulos. Em Lucas é um pouco menor, mas em Marcos você não tem o Sermão do Monte. Algumas prédicas de Jesus mais longas também não aparecem em Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho essencialmente de ação, de prática. Os verbos gregos que mais aparecem no Evangelho de Marcos são os verbos de movimento. Foi, chegou, partiu, saiu, andou. Então, esses verbos de movimento são os verbos mais usados na narrativa marcana. E eu acho isso uma peculiaridade interessante, porque, a rigor, não importa muito o que nós falamos, importa bastante o que nós fazemos. Isto é, na balança do que realmente conta e na balança do que realmente fica, não são os nossos discursos que pesam mais. São os nossos atos, as nossas posturas, as nossas ações, é isso que deixamos. As pessoas vão se lembrar mais do que fazemos, de bom e de ruim, porque isso também serve para o ruim. Tem pessoas que têm a vida inteira numa postura muito boa, mas às vezes por causa de um grande erro que ela comete na vida, ela vai ser lembrada por essa coisa. Porque o que fica mais na cabeça da gente a respeito das pessoas não é o que elas falam, é o que elas fazem. E o que fica mais na cabeça das pessoas não é o que elas fazem de bom, é o que elas fazem de ruim. O que a gente mais lembra é dos defeitos das pessoas. Essas são as maiores marcas. Por isso, livros como Provérbios, Eclesiastes, que são livros de sabedoria, nos alertam muito para isso, dizendo que devemos ter muito cuidado com o que fazemos, porque o que fazemos de ruim é que acaba ficando na lembrança das pessoas, mais do que o que fazemos de bom. De qualquer forma, fazer é o que mais marca do que falar. Então, o fato de Marcos ter essa peculiaridade de ter verbos mais ligados à ação, torna Marcos um evangelho essencialmente das ações de Jesus, mais do que das palavras de Jesus. E é esse mote que talvez nós deveríamos aproveitar do Evangelho de Marcos, que a nossa vida cristã seja mais uma vida das ações de Jesus do que das palavras de Jesus. Que a nossa vida cristã seja mais um resumo dos atos de Jesus através de nós.
das posturas de Jesus através de nós, das ações de Jesus através de nós, do que dos seus discursos, do que das suas palavras. E principalmente, que nós sejamos lembrados pelo que de bom fazemos, e não pelo que de ruim deixamos. Agora, além desse apelo geral que o Evangelho de Marcos nos traz, na construção da narrativa, há essas duas ideias de proclamação, de serviço e da referência para essas duas coisas. Nós somos chamados para proclamar o Evangelho, servir ao reino, em cima de algumas referências. Essa é a tríade com a qual o Evangelho de Marcos trabalha e com a qual nós vamos trabalhar. E todos os textos que nós fomos lendo ao longo desse ano sobre o Evangelho de Marcos, em diversas ocasiões aqui, todos os textos de Marcos que lermos e sobre os quais refletirmos, nós vamos sempre refletir a partir dessa ótica. O que há de proclamação, o que há de serviço, o que há de referência para que a proclamação e o serviço aconteçam. Então, por causa disso, hoje, nós vamos ler 3 momentos específicos do Evangelho de Marcos, em 3 situações paradigmáticas no Evangelho de Marcos. Algo que aconteceu no início do ministério de Jesus, que foi um marco. Aqui Jesus começou o ministério dele, o que aconteceu ali. O que acontece no momento, lá já no meio de Marcos, no momento em que Jesus avisa aos discípulos que vai morrer e vai ressuscitar, que surpreende todo mundo, ninguém estava esperando por aquilo, mas que é outro momento extremamente paradigmático em Marcos. E, finalmente, um terceiro momento após a ressurreição, quando Jesus reúne os discípulos para falar da missão. São esses 3 momentos do Evangelho de Marcos que eu quero ler com vocês hoje, para, nessa primeira palavra sobre Marcos, darmos essa paisagem geral, esse panorama integral sobre a mensagem de Marcos. O primeiro texto, como eu disse, está logo no início do Evangelho, no primeiro capítulo, é o evento que marca o início do ministério de Jesus. Ele já foi batizado, ele já passou pela tentação. Marcos, como eu disse, é bem resumido. Não há nenhuma narrativa sobre natividade, sobre nascimento de Jesus, nem em Marcos, nem em João. Marcos já começa falando de João Batista, anunciando a vinda de Jesus, fala do batismo de Jesus, fala da tentação de Jesus, e então chegamos no início do ministério de Jesus, no capítulo 1, nos versos 14 e 15. Este é um momento paradigmático de Marcos, porque fala de proclamação. A igreja proclama o Evangelho, e o texto diz assim: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas, o Evangelho de Deus. O pessoal que vem às quartas-feiras e está estudando as palavras gregas já sabe todo o contexto do que é a palavra euangelion, a palavra evangelho, que a gente traduz por boas novas. Por que essa palavra é usada no Evangelho? Bem, e o que é que Jesus pregava? O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Muito bem, esse é o primeiro momento. Ele está falando de proclamação. É o início do ministério de Jesus. Agora, preste bem atenção em como as ideias estão aqui organizadas. O que é que proclamação significa? E quando nós dizemos que a igreja deve proclamar o Evangelho, em que sentido isso acontece? Bom, fica muito claro, logo de sair daqui, nesse primeiro momento, que a proclamação tem a ver com o Evangelho, porque foi isso que Jesus fez. O texto diz: ele deu início ao ministério dele, proclamando o Evangelho, ou as boas novas, ou a mensagem que ele trouxe. O que significa que, essencialmente,
proclamamos o Evangelho, isto é, a igreja proclama o Evangelho. Essa é a sua proclamação mais essencial. Essa é a sua proclamação central. A igreja não está aqui para proclamar outros assuntos. Por causa do Evangelho, a igreja pode se tornar uma crítica da situação política do país. Ou por causa do Evangelho, a igreja pode direcionar denúncias contra a injustiça no país. Ou por causa do Evangelho, a igreja pode tratar de assuntos éticos, pode se posicionar sobre pena de morte, sobre aborto, sobre eutanásia, sobre guerra. Mas por causa do Evangelho, isto é a partir do Evangelho e do ensino do Evangelho que a igreja se posiciona sobre essas coisas. Porque o que a igreja proclama essencialmente é o Evangelho. E que evangelho é esse? O texto diz que Jesus está avisando: o reino de Deus chegou. A autoridade de Deus está aqui. O reino tem a ver com o que Deus reina, com o que Deus faz em termos de sua soberania, do fato dele ser rei. Então, a proclamação tem a ver com o evangelho, e esse evangelho leva a duas coisas. Primeiro, a submissão ao reino de Deus. Era o reino de Deus que Jesus proclamava no Evangelho. Era o Evangelho do reino. Se há um reino, existe uma autoridade sobre nós. Se há um reino, há um rei. Se há um reino, há servos do reino. Então, o Evangelho é a proclamação da nossa submissão a autoridade de Jesus, a autoridade do reino sobre a nossa vida e a transformação das vidas. Por isso que Jesus termina dizendo: arrependam-se, mudem de vida. Se o Evangelho está sendo proclamado, e se o Evangelho tem a ver com a submissão ao reino, a única resposta que podemos dar é mudança de vida. Então Jesus começa dizendo: este é o Evangelho, o reino chegou, arrependam-se e creiam. Então, o que é a proclamação da igreja? A igreja proclama o Evangelho em que sentido? A proclamação da igreja é essa: submissão ao reino e mudança de vida. Essas coisas, só o Evangelho pode fazer na vida de alguém. Só quando a pessoa conhece o Evangelho é que ela se submete ao senhorio de Cristo. É que ela se submete aos seus ensinos. E só quando a pessoa conhece o Evangelho é que ela tem a motivação interior necessária para mudar de vida. Uma mudança gradual, consistente e contínua. Não acontece de uma vez. Nós mudamos de uma vez. A nossa condição interior de relacionamento com Deus e a nossa prisão e cativeiro ao pecado. Mas o resto vai acontecendo aos poucos. Os nossos maus hábitos vão sendo mudados aos poucos. O nosso temperamento vai sendo transformado aos poucos. Os nossos vícios vão sendo vencidos e superados na caminhada. A nossa tendência para o erro e para o pecado vai sendo vencida e superada na caminhada. Isso é o que o Evangelho faz. E se não acontece isso, se não há essa disposição de mudança, e se a mudança não vai se evidenciando, não há Evangelho e não há submissão ao reino. Então a proclamação é essa. A igreja proclama o Evangelho. E em cima do Evangelho, ela se posiciona sobre uma série de outros assuntos. O Evangelho, por exemplo, é a defesa da vida. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. A igreja há de se posicionar em defesa da vida e da dignidade da vida, seja em que contexto for. Seja em que cultura for.
Por isso, uma igreja, quando prega o evangelho a uma comunidade tribal, que mata suas crianças que nascem aleijadas, que quando uma criança nasce sem um braço, ela é morta porque ela não serve. A igreja não vai aceitar essa cultura como algo normal, porque a defesa essencial da igreja, por causa do evangelho, é pela dignidade da vida humana. A igreja não está aqui para fazer política sobre dignidade da vida. A igreja está aqui para apontar a dignidade da vida respeitada em qualquer situação. Por isso, nós cristãos, por exemplo, de nenhuma maneira poderíamos ser a favor da pena de morte. O que é isso? Se a defesa da dignidade da vida vai até o fim, não importa se seja o maior criminoso do mundo, a vida dele não nos pertence. E por aí vai tudo que vocês podem imaginar que tem a ver sobre dignidade da vida. Mas essas coisas vêm a partir da compreensão mais absoluta e mais essencial do que é o evangelho. Então, a igreja proclama o evangelho, que é submissão à vontade de Jesus, ao seu reino, e que é mudança de vida, mudança gradativa, mas consistente, vista e experimentada. O segundo texto tem a ver com serviço. Então a igreja proclama o evangelho e a igreja serve. Como eu disse a vocês, o segundo texto agora vem lá no meio do evangelho de Marcos, e assim como foi extremamente simbólico e significativo esse início, Jesus começou o seu ministério dizendo: está aqui o evangelho, o reino chegou, arrependam-se e creiam. Em determinado momento, no capítulo 10, reunido com seus discípulos, depois de avisar os seus discípulos que ele seria morto e ressuscitaria, o que causou um choque danado nos discípulos. Então Jesus avisa, lá no capítulo 10, vejam, a partir do verso 32, o texto diz que eles estavam subindo para Jerusalém, aí Jesus chama os 12 à parte. Aí no verso 33 ele diz assim: estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Isso foi um choque para os discípulos, mas esse momento é extremamente significativo, porque Jesus está deixando muito clara aqui qual era a sua missão e para que é que ele tinha vindo. Um pouco depois, quando os discípulos, agora vejam como é que Marcos encadeia isso. Depois de Jesus vir e dizer que ele veio morrer e ressuscitar pela gente, os discípulos começaram uma discussão sobre quem manda mais, quem tem mais autoridade, quem vai sentar ao lado dele no reino. Uma discussão política, uma discussão de poder. Quem vai mandar mais? Aí Jesus então chama todo mundo de novo. E lá nos versos finais do capítulo 10, verso 45, ele diz assim: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, assim como naquele primeiro texto nós temos uma caracterização do que é a proclamação do Evangelho em Marcos, nesse segundo texto agora nós temos uma caracterização do que é o serviço que prestamos a Deus. A igreja proclama o Evangelho e a igreja serve o reino. Mas serve o reino como? Bem, nessas palavras de Jesus estão claras 3 coisas. Primeiro, a igreja serve ao reino, a Jesus. Nós não servimos às pessoas. Não servimos por causa das instituições.
Por exemplo, o que fazemos aqui nessa instituição chamada Igreja Batista de Barão da Taquara, não fazemos motivados pela instituição Batista Barão da Taquara, mas por causa do reino, porque é ao reino que servimos. Se as pessoas da Igreja Batista de Barão da Taquara não reconhecerem o que estamos fazendo, não importa, porque não estamos servindo as pessoas. Estamos servindo ao reino. É no reino que o cômputo geral dessas coisas todas está sendo feito. O Filho do Homem veio servir ao Pai, veio servir ao reino. Nós, quando ganhamos uma pessoa para Cristo, não estamos ganhando só para que ela seja membro de uma igreja. Até porque uma pessoa, para ser membro da igreja, ela pode vir simplesmente pedir o seu batismo e dizer, olha, eu gostaria de ser batizado, porque eu creio em qualquer coisa assim, é batizado, e pode ter tido transformação nenhuma no Evangelho. Isso é muito fácil de acontecer. Teve aquela situação lá em Campos, onde todas as coisas acontecem. O camarada que chegou no dia de ceia, sentou lá no final da igreja, aí os diáconos saem servindo a ceia, servem o pão, aí ele pega o pão, aí eles voltam. Aí vamos comer o pão. Era um visitante, não sabia de nada, mas estava lá, e comeu o pão. Aí o pastor, vamos lá de novo, o cálice. Aí vão, quando o diácono estava chegando com o cálice pertinho dele, ele disse para o diácono assim, não, muito obrigado, aquele pãozinho já está suficiente, não precisa de mais nada. Não. É possível uma pessoa sentar e acompanhar tudo, sem nenhum envolvimento verdadeiro. Ser membro de igreja é fácil. O problema é ser participante do reino, aí é complicado. É a parábola das redes. Na rede veio tudo que é peixe. Mas aí depois foi separado. Os que foram para os cestos, os que foram devolvidos. Quer dizer, estar na rede é fácil. Estar na rede é peixe. O problema é ser separado depois de ir para o cesto. Ou então ser devolvido para o mar. O serviço é o reino. Uma coisa que me incomoda demais, e cada vez mais, porque quanto mais velho eu vou ficando, mais ranzinhos eu fico com algumas coisas. Uma vez eu cheguei em casa muito irritado. E se você sabe que quando você chega muito irritado, você desconta nos filhos, né? Eu cheguei muito irritado e estava numa situação lá com a Luísa que eu me irritei, falando. Daqui a pouco eu vejo a Luísa sentada, olho fechado, fazendo... Sabe aquela posição do yoga? Aquela perna... Fazendo... Ela falou, o que é? Está louca? Ela falou, não, eu estou buscando a minha paz interior, porque a exterior está difícil de encontrar nessa casa, né? Eu estou ficando, às vezes, mais irritado do que nunca em algumas situações. Mas sabe uma coisa que me deixa extremamente irritado e ranzinza? É gente que se escandaliza. Eu tenho horror de gente que se escandaliza, de gente que se melindra. Gente que se melindra é um horror. Ai, eu me afastei porque me machucaram. Ai, não sei o quê. Esse pessoal que se melindra demais, sabe? Se escandaliza por qualquer coisa. Não volto mais à igreja porque lá acontece isso, acontece aquilo. Onde tem um bando de gente, você quer que aconteça isso ou aquilo, o quê? Eram 12 discípulos, um traía, outro negava, outro não acreditava que ele ressuscitou, outro vivia perguntando bobagem. E Jesus era o pastor? Imagina uma comunidade de 1000 e tantos em que eu sou o pastor, as besteiras que não acontecem. Está na cara. Agora essa história de vir, por favor, eu fiquei extremamente magoado. Quem serve ao reino não fica magoado, está certo? Quem serve ao reino não se ofende. Quem serve ao reino não se melindra. E especialmente, quem serve ao reino não se escandaliza com nada, porque não está servindo as pessoas, está servindo a Deus. O nosso serviço é ao reino. O nosso serviço é ao reino para abençoar as pessoas, porque Deus não precisa ser abençoado, quem precisa ser abençoado são as pessoas. Por isso Jesus Cristo diz, eu vim dar a minha vida em resgate de muitos. Eu não vim dar a minha vida em resgate de Deus, eu vim servir a Deus
para resgatar muitos, para abençoar muitos. Então a igreja serve ao reino para abençoar as pessoas. Nós, como igreja, servimos ao reino e esse serviço só vale se está abençoando as pessoas. Se estamos dando a vida em resgate de muitos. Senão não tem graça. Serviço a Deus que não abençoa as pessoas, serviço a Deus que é exibição narcisista, competição de poder, clube de amiguinhos, não significa absolutamente nada para Deus. O serviço que prestamos ao reino é para que as pessoas se sintam abençoadas. E com o exemplo de quem? De Cristo. O nosso exemplo de serviço é Cristo. Por isso ele diz, assim como eu mesmo não vim para ser servido, mas para servir. Ele é o exemplo. No serviço que prestamos ao reino, Jesus é o exemplo de mansidão, de paciência, de justiça, de bondade. Ele é o exemplo. Até porque nossos líderes são falhos. Idolatre um ídolo, idolatre um líder. Eu tenho muito medo de pessoas que me dão a impressão que me têm como uma referência muito especial na vida delas, porque vão se decepcionar. O maior perigo para a minha vida e a minha maior ameaça são pessoas que acham que sou perfeito e que ficam querendo enxergar perfeição em mim. Não vão, porque eu sou imperfeito. Agora, o dia que eu, como líder, demonstrar imperfeição em alguma situação, não sou eu o exemplo absoluto e fundamental de ninguém, porque nem de mim mesmo. O meu exemplo absoluto e fundamental é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Eu cresci numa igreja, eu participei com meus pais de uma igreja durante muito tempo, em que eu não me lembro de ter tido nenhuma conversa com o pastor. Ele era uma pessoa muito distante. Ele se aproximava dois passos dele, ele afastava 2 braços, não deixava ninguém abraçar, não deixava ninguém tocar. Era um negócio muito esquisito. E se a gente depende desse tipo de coisa para servir ao reino, vai ser difícil, ainda mais hoje em dia, em que os líderes chamados evangélicos estão tão desprestigiados justamente por causa de exemplo e de posturas que tomam. Mas a nossa referência principal não são as pessoas. A nossa referência principal é Jesus. Assim como Jesus serviu, nós devemos servir. Ele é o exemplo. Ele é que tem que ser visto como ideal a ser encontrado. Vamos ao último texto, para encerrarmos aqui, que já está na hora. O último texto está lá no finalzinho. Então, proclamação é isso. A igreja é chamada para proclamar o evangelho. Segundo, a igreja é chamada para servir ao reino. E lá no finalzinho do evangelho, agora de Marcos, Jesus ressuscitado, no capítulo 16, verso 7, nós temos um terceiro e último texto paradigmático, já fechando o evangelho, então, um do início, um do meio, um do final, em que o anjo dizendo às mulheres que foram ungir o corpo de Jesus e ele havia ressuscitado, o anjo diz às mulheres assim no verso 7, vão, digam aos discípulos dele, de Jesus, e digam a Pedro, ele está indo, ele, Jesus, está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, proclamar o evangelho é uma missão da igreja pesada, claro. Quem é digno para isso? Servir ao reino é outra missão da igreja pesada, claro. Quem é digno para isso? Mas o que esse terceiro texto nos mostra é que nós não estamos sozinhos.
O anjo diz a elas: vão, ele já foi adiante de vocês, ele já está esperando por vocês lá. É só irem, se encontrarem com ele já foi na frente. Nossa, eu volto de São Paulo com uma recaída nesse negócio de soltar. Ele já foi à frente, entende? Ele já está lá na frente, esperando pela gente. Nós não estamos sozinhos no cumprimento dessa missão. O ID está aqui. Antes de Mateus, capítulo 28, você já tem esse ID aqui. Vão e digam. Digam a quem? Aos discípulos e a Pedro. Ninguém está aqui para ficar sozinho, é a igreja junto. Os discípulos e Pedro, o corpo apostólico, os salvos por Jesus. Nós não servimos sozinhos, nós servimos no contexto da igreja, temos que ter comunhão com a igreja, os discípulos e Pedro. É a eles que vocês vão. Vocês não vão vagar sozinhas, não. Vocês vão a eles e se juntar a eles. A igreja de Cristo, e a igreja junta vai servir a Cristo, proclamar e servir, principalmente sabendo que Ele já foi adiante. Nós não estamos sozinhos. Jesus já nos espera lá adiante. Ele foi na frente. Ele foi na frente preparando o caminho. Ninguém que se propõe a proclamar o Evangelho e a servir ao reino, fará isso sozinho, porque a promessa é essa: vão, porque Ele foi adiante, Ele foi na frente, Ele está vivo, Ele não está morto, Ele espera por vocês, abrindo o caminho, preparando tudo. É só vocês irem, proclamem o Evangelho, sirvam o reino. Essa é a mensagem do Evangelho de Marcos: proclamação, serviço, na esperança do Cristo que vai conosco. E esse é o desafio, que nesse ano de 2017, nós vamos refletir ao longo dele sobre isso. A Igreja Batista de Barão da Taquara está aqui para proclamar o Evangelho, servir ao reino, na esperança do Cristo que foi adiante e que foi abrindo o caminho.